Chegou a hora do quadro Desencaixa e hoje Patrícia Medeiros te leva a refletir sobre o livre-arbítrio da sociedade contemporânea. Olá, aqui Patrícia Medeiros no nosso quadro Desencaixa. Encontre seu espaço. 2025 chegou e agora nós vamos falar sobre temas, dando continuidade, nós vamos falar sobre temas muito especiais. Eu quero te convidar a refletir sobre o livre-arbítrio. Eu acho que você já escutou essa palavra algumas vezes. Talvez num livro muito famoso, talvez nas suas reflexões de fé, a gente escuta falar sobre o livre-arbítrio que Jesus, que Deus nos concedeu. Para quem tem a sua espiritualidade, a sua fé, eu estou citando a passagem da Bíblia. Mas para quem não tem a parte da espiritualidade, eu também vou te convidar a refletir sobre a palavra livre-arbítrio, sobre essa palavrinha composta. Por quê? Porque nós estamos em tempos difíceis, onde as pessoas buscam controle, buscam controlar o outro, buscam controlar, às vezes, até a si própria e não consegue. Por quê? Por que será? O que nos falta quando a gente pensa na palavra, nessa expressão de livre-arbítrio? Ah, fulano tem um livre-arbítrio. Quando eu trago isso para o texto bíblico, muitas pessoas falam assim, nossa, mas por que aconteceu isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que fulano nasceu assim? Ou Beltrano adoeceu? Ou aconteceu um acidente? Ou tal. Tudo na nossa vida está condicionado às decisões, às atitudes que nós tomamos. Porque muita coisa na vida tem consequência. Um fato de uma doença, por exemplo, não quer dizer que foi uma escolha ou que foi uma decisão. Pode ter sido. Durante muito tempo da vida, a pessoa escolheu de uma forma errada a alimentação, faltou com algumas coisas importantes, que era cuidado, não observou a questão da genética da família. Então, é isso que eu quero te trazer para uma reflexão. E principalmente no dia a dia, no ambiente que a gente vive. Muitas vezes, eu como mãe, gostaria que o meu filho fosse de um jeito específico. Eu estou quebrando o livre-arbítrio do meu filho, desejando que ele fosse do jeito que eu gostaria que ele fosse. No ambiente de trabalho, tenho dificuldades para relacionar com as pessoas por causa de situações. Eu preciso identificar o livre-arbítrio que existe em cada um de nós. Então, quando a gente traz um tema tão importante como esse, eu gostaria muito que você refletisse. Você está respeitando o livre-arbítrio das pessoas que estão próximas a você? Você respeita o seu livre-arbítrio? Você sabe fazer as suas escolhas ou prefere que os outros escolham por vocês? Porque isso pode acontecer. Eu percebo que existem pessoas que deixam as outras escolherem e definirem por ela. O que você acha? Muitas vezes eu escuto na terapia a pessoa me perguntar o que eu acho de uma situação daquela pessoa. Eu gosto muito de fazer a pessoa refletir sobre a decisão que ela vai tomar. Por quê? Porque se eu for decidir, eu vou decidir baseado na minha experiência. Eu vou decidir baseado na minha escolha para as minhas experiências, para aquilo que eu já vivi. E não para o que o meu paciente ou para que a pessoa que está me pedindo um conselho possa tomar a decisão. Então eu prefiro fazer a pergunta para a pessoa pensar sobre a escolha que é dela, porque eu tenho que proporcionar que ela tenha o seu livre-arbítrio e não eu decidir por ela.
Então pense nisso. Você tem decidido as suas coisas? Você sabe o caminho que você deseja seguir? Você entendeu que nessa condição de livre-arbítrio eu não preciso discutir pela opinião ou pela decisão ou pela escolha do outro? Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. A gente tem visto hoje nas redes sociais, cada vez mais as pessoas reclamarem o seguinte: o mundo virtual está muito hostil, está muito, muita crítica, muita sabatina em cima de opinião, Por quê? Porque a hora que eu coloco o meu post, a minha opinião, sempre vai existir uma opinião diferente da minha. E o que eu preciso entender? Que o ponto de vista dele é diferente do meu. Eu não preciso discutir com as pessoas por causa de ponto de vista diferente. Eu preciso entender que existe livre-arbítrio para aquela pessoa pensar diferente de mim. E se for possível um diálogo, isso pode levar a maravilhosas soluções para todos. Porque quando eu estou aberta para entender o ponto de vista do outro, não quer dizer que eu tenho que mudar o meu ponto de vista, mas eu vou entender que o outro pensa diferente porque ele teve experiências diferentes. Gostou? Pensou? Quer me criticar? Aproveite agora, porque dentro desse tema eu te libero para que você tenha o seu livre-arbítrio. Então, até a próxima e me siga nas redes sociais. Se você gostou, comente, siga, fique à vontade para questionar, para sugerir. Muito obrigada!